Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Marco Saravalli, estrategista-chefe de investimentos da Sara Invest. E todos os dias úteis, né? Todos os dias da semana a gente tem conteúdos novos. Tá lembrando que toda segunda-feira a gente tem a nossa Sara Live, a live totalmente aberta para todos sobre conteúdo sobre economia, política e investimentos. E todos os dias também a gente tem conteúdos novos por aqui, tá? Lembre-se sempre de deixar o like, deixar os seus comentários, ativar o sininho e ajudar a divulgar o canal. Hoje também a gente vai prestar uma homenagem, né, em relação ao todo o reinado da Rainha Elizabeth II, que faleceu recentemente aos 96 anos, agora no dia 8 de setembro de 2022, na última quinta-feira. Então a gente vai prestar um pouquinho dessa homenagem, falando um pouquinho, lógico, das características econômicas, uma das principais características econômicas, lembrando que o seu reinado começou ali em 1952, ela foi casada com o príncipe Philip, tá? E teve 4 filhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Lembrando que em 1952, então a princesa e seu marido estavam em uma viagem no Quênia quando foi anunciada a morte do rei e começou realmente o seu reinado, tá? Então ela foi então proclamada rainha em 6 de fevereiro de 1952 e ela retornou ao Reino Unido, tá? Então é isso que a gente vai falar, mas aqui nesse gráfico que a gente tem aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é o comportamento de juros lá no Reino Unido, né? Principalmente durante o reinado. A gente tem aqui o gráfico desde 1952, disponibilizado pelo time do Bank of America Merrill Lynch. Lembrando que para quem é cliente da consultoria da Sara Invest, vocês têm acesso a uma parceria única aqui no Brasil, né? Todos os clientes podem acessar os relatórios do Bank of America Merrill Lynch, tá? É uma parceria única que a gente tem junto com o Merrill Lynch, junto com a Sara Invest. Então a gente tem aqui no gráfico justamente isso que a gente consegue ver, né? Em relação ao que a gente chama aos bondes de 10 anos, né? Será que é o fim realmente de uma era? A gente vem ali desde de meados ali dos anos 80, um pico ali no UK 10-year Government Bond Yield, sempre em queda, né? E recentemente, quando a gente consegue ver uma alta, tá? Então, a gente realmente vê, desde ali 1952, saindo do patamar ali da ordem de 3%, né? Caminhando, chegando a bater próximo ao patamar de 15% ali nos anos 80, e quedas, né? Nessas últimas décadas, chegando próximo de zero, e recentemente essa alta, tá? Até muita gente me pede, em relação, Marco, quais são as fontes, né? Fontes boas, seguras, públicas. Eu vou deixar um site aqui também muito bom, que eu gosto de acompanhar, para mostrar um pouco aqui para vocês, que é esse site aqui, tá? Vocês estão vendo já na tela, e esse site, ele chama-se basicamente World Government Bonds, tá? worldgovernmentbonds.com.com. E a gente tem aqui justamente essa mesma informação, tá? UK 10-year Government Bonds está em 3, próximo de 3%, 3,073% de yield, tá? Lembrando que a taxa de juros, que seria a taxa básica de juros de curto prazo, né, Central Bank Rate, tá em 1,75%. E quando a gente está gravando esse vídeo, a última modificação foi em agosto de 2022. Mas lembrando que o Reino Unido tem o rate, né, de AA, de acordo com a Standard Poor's, né? E a gente tem outras informações aqui, por exemplo, a gente tem a própria curva de juros, né, de curto prazo, né? E a gente tem aqui os títulos de 10 anos, né, 3,073%. Então, esse site aqui é muito útil, tá? Anotem aí nos seus favoritos esse site aqui. Depois eu vou deixar também lá no canal do Telegram. Mas é muito fácil, é worldgovernmentbonds.com, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria aqui passar para vocês, né? Lembrando que realmente tivemos algumas informações muito importantes, né? Em relação ao reinado da Rainha Elizabeth II no Reino Unido, tá? Então, essa é a dúvida em relação ao que a gente está vivendo agora no mundo, né? Grandes preocupações em relação à taxa de juros,
isso tem afetado, a inflação tem afetado o Brasil, tem afetado a Europa, tem afetado os Estados Unidos. A gente sabe que grande parte da inflação aqui no Brasil também tem vindo do exterior, também tem afetado o Reino Unido, tá? E a gente consegue ver realmente que talvez a era de taxa de juros muito próxima de zero, né, na Europa, tá, como um todo, está chegando ao fim. No momento da gravação desse vídeo, a gente está só no início do aumento da taxa de juros para controlar a inflação na Europa, e no Reino Unido não é diferente, e a gente realmente vê que não pode ser que não seja só um fim de uma era em relação ao reinado, mas também um final de uma era em relação à taxa de juros muito baixas, né, ou que a gente chama cadentes, né, ou seja, um bear market mesmo nos yields, também no Reino Unido. Né? Então a gente consegue ver não só durante todo o reinado da Rainha Elizabeth, mas também desde 1980, meados de 80 para cá, né, a crise ali dos anos 80 para cá, realmente essa queda muito expressiva. Vou deixar aqui novamente na tela para vocês acompanharem essa informação, porque realmente eu acho extremamente útil. Tá? Nesse relatório tem outras informações muito importantes, tá? Mas a gente consegue ver realmente essa tendência. E aqui no finalzinho do gráfico a gente consegue ver realmente um movimento ali do que tem acontecido no curtíssimo prazo, tá? Essa informação, esse gráfico ele está pegando justamente o período aí do reinado da Rainha Elizabeth e o comportamento dessa curva de juros de 10 anos no Reino Unido, né? Vocês veem o que aconteceu ali de 1952 até meados ali dos anos 80, depois a gente começa a cair dos anos 90 para cá, e aí talvez essa é o grande paralelo em relação ao reinado da Rainha Elizabeth e o comportamento de juros no Reino Unido. Será que a gente está chegando realmente no fim de uma era e a gente vai ter que viver com juros em patamares mais altos, né? Talvez caminhando ali próximos desse patamar que a gente está vivendo hoje, um pouquinho mais alto, essa expectativa para controlar as expectativas de inflação. Tá bom, pessoal? Lembre sempre de deixar nos comentários, né, também as suas homenagens em relação à Rainha Elizabeth, todos os comentários. Tem um outro gráfico aqui do lado que a gente consegue ver o Bull and Bear. Depois eu vou comentar esse gráfico na próxima Sara Live, é só acompanhar toda segunda-feira aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Lembre de deixar o like e a gente se vê em breve aqui no próximo vídeo.